Olá, tudo bem? David Rocha aqui. Nesse vídeo vamos tratar sobre isenção das taxas de corretagem e por que as corretoras fazem isso. A última corretora que anunciou isenção ou taxa zero de corretagem foi a Orma. Então, descubra nesse vídeo o porquê delas isentarem o cliente de taxa de corretagem e como solicitar isso na Orma. Já há algum tempo as corretoras vêm realmente transformando em taxa zero a corretagem. Eu, particularmente, sempre fui um tanto quanto receoso com isso, porque sempre associei a baixo investimento na geração ali para o home broker, né, na gestão para com o home broker, e como isso poderia gerar instabilidade, que para traders e investidores é uma coisa ruim, principalmente para traders. Mas acontece que acabou se tornando uma prática padrão, não só para os FIs, como para ações, opções, futuros. E aí você se pergunta, tá, mas o que a corretora ganha com isso? Né? Por que a corretora iria isentar o cliente a ponto dele ficar com taxa zero? O que é que ela ganha? A corretora não é uma boa samaritana, ela quer algo com isso. No início eu acreditava que era somente por conta de que ela pensava, não, zerando a taxa, mais clientes vão vir para mim. Eu vou acabar tendo mais clientes. Mas não é somente isso, né? Se a gente lembrar, ela zera a taxa de corretagem, tá? Ou seja, você não paga aquela taxa fixa que antigamente era normal pagar. Só que ela não zera as taxas da B3, da Bovespa. O que isso quer dizer? Toda vez que você negocia alguma coisa, a B3 cobra umas taxas chamadas emolumentos. Esses emolumentos você vai ver na sua nota de corretagem. E como são cobrados esses emolumentos? Eles são uma porcentagem de todo o valor negociado. Com isso, quando a gente alavanca, né, pensa ali naquele investidor que alavanca para tradear ou algo do gênero, ou seja, ele vai negociar com mais dinheiro do que realmente tem, essa taxa pesa muito. Né? Só que a maioria das vezes, se você tem lucro, você não vê que essa taxa pesou, ou então não entende tanto que essa taxa pesou. Mas acontece da taxa sim acabar tendo ali um peso maior quando se trata de um capital grande. Por exemplo, imagine que você é um investidor que tem R$ 1.000 ali de margem e vai tradear Vale. Quando você for tradear Vale, vai acabar acontecendo que você pode alavancar. Algumas corretoras permitem que você alavanque até 40 vezes. Então você pega lá e alavanca 40 vezes. Então com R$ 1.000 você consegue negociar 40 mil. Tá, beleza. Se você tem algum lucro daí, mesmo que seja 0,5% do lucro, isso quer na verdade dizer que você teve quase 40%, né, do lucro do seu capital real. Como o emolumento ele é em cima do valor total negociado, você vai pagar esse emolumento em cima dos 40 mil, né? Seria os 1.000 vezes os 40 vezes que você alavancou. Com isso, acontece que a sua taxa ali pelos emolumentos, que é 0,035%, é pequena, por isso que muitas vezes a pessoa não sente, principalmente quando negocia pouco, né? Mas nesse exemplo ela daria R$ 14 na entrada e na saída, ou seja, você pagaria R$ 28 de taxa. Tudo bem, você poderia estar pensando, tá, mas David, olha bem, se a corretora não tivesse zerado, essa taxa seria maior, porque eu iria acabar tendo como custo um capital maior, um total maior, porque eu iria ter esses emolumentos mais a taxa da corretora. Verdade, isso é verdade. Mas tem também um fator principal aí a notarmos. Se você já sabe que vai pagar mais, muitas vezes você negocia menos. E com isso você paga menos taxa porque está negociando menos e corre menos chance de perda porque você acaba pensando mais antes de agir. É uma coisa um tanto quanto lógica. Mas para a corretora, isso não é tão legal. Não falando mal das corretoras em si, como assessor de investimento, eu inclusive trabalho com corretoras, mas é uma prática que eu nunca gostei, que é gire muito a carteira, tipo, opere demais, faça muito trader. Isso é uma prática que eu sempre fui contra como assessor de investimento, tanto que eu já trabalhei em corretoras que pediam que o assessor tentasse empurrar esse giro de operações, e assim, quando eu encontrei a Orma, eles não pedem isso. Então eu fiquei, beleza, ótimo. E fiquei um tanto preocupado a partir do momento que eles começaram a zerar essas taxas, pensando, será que eles vão começar a pedir que você incentive a pessoa a estar negociando demais? Até o momento não pediram nada disso. O que acaba acontecendo, de verdade,
é que sempre que a pessoa está girando e a B3 está acabando os emolumentos, ela dá um rebate para a corretora. Então a corretora percebeu, eu consigo fazer a pessoa girar mais a carteira, consigo fazer com que a pessoa negocie mais e eu ganho pelo volume. Se eu tenho aquela taxa lá e a pessoa compra uma única vez por mês, eu ganho menos. Essa é a primeira prática aí dessa zeragem. Tá, ok. Para aquele que investe pouco, isso não é tão preocupante. E realmente não é. Mas quando você investe valores maiores, soma maiores, ou então alavanca, preste atenção nisso. Um outro fator principal ali que você deve notar é que, tá, a primeira corretora que pensou isso talvez tenha pensado só no rebate dos emolumentos. A B3 lançou um programa chamado RLP. O que é que esse programa faz? A partir do momento que o investidor negocia a partir desse programa, ele utiliza a corretora como contraparte. E isso foi que fez as corretoras começarem a ir mais atrás desse programa e da taxa zero. Veja por quê e como é interessante para elas. Pode ser interessante para o cliente também, contanto que a gente fique de olho, tá? Porque o que é que acontece? A corretora, ela vai, quando você negocia, você manda a sua ordem e ela aparece no book de ofertas. Nesse caso, a corretora lança no book para todo mundo ver. Mas com esse programa, o RLP, ela vai servir como contraparte. Sua ordem só vai ser vista por sua corretora, que vai agrupar todas as ordens em uma ordem única. Por exemplo, imagina que eu queira comprar um Bev a R$16. Não sei nem se ela está isso hoje, mas estava perto esses dias, então vamos dizer R$16. Então, o que acontece aí é que a corretora vai pegar essa minha ordem, eu quero comprar 100 Ambevs a R$16. A corretora vai pegar essa minha ordem, vai juntar com a ordem de todos os outros clientes que querem comprar Ambev, não necessariamente a R$16. Ela vai ver lá o preço que esses clientes querem comprar, mas como estamos falando de book de ofertas, a gente vai ver no book de ofertas, vai ficar perto ali dos 16. E aí o que é que acaba acontecendo? A corretora vai negociar com outras corretoras e não jogar no mercado para as pessoas físicas. Ela vai negociar esse pacote com outras corretoras. A corretora que aceitar a menor taxa, ela vai vender. Qual a vantagem disso? Primeiro, a taxa zero, e segundo, que muitas vezes o cliente vai acabar tendo a comprada ação por uma taxa menor. Por exemplo, se eu lancei a ordem de comprar 100 ações da Ambev por R$16, a corretora conseguiu vender a outra corretora, na verdade, comprar de outra corretora por, digamos, R$15,80, né? Esses 20 centavos de diferença, ela não vai dar ao cliente, não. Ela vai chegar e dizer, beleza, eu consegui, vai chegar e passar para o cliente por R$15,90. E esses 10 centavos fica de spread para ela. Spread é uma prática muito comum no mercado de renda fixa, que você pega um título bancário e tem um spread, né, uma diferença entre o quanto o banco está pagando e o quanto você oferece para o cliente. E aí você ganha nessa diferença. É assim que as corretoras ganham no spread na renda fixa. Mas isso também está chegando nas ações. Ou seja, esse spread é vantajoso para a corretora que vai ganhar mais nisso daí e é vantajoso para o cliente que não vai estar pagando ali aquela taxa fixa, apesar de ainda ter os emolumentos. Lembra sempre dos emolumentos. Eu, particularmente, acho interessante a ideia, mas gostaria que as corretoras tivessem deixado claros de início. Porque quando a Orama zerou a taxa, ela deixou, entre parênteses, para aqueles clientes que aceitaram o RLP. Então, eu fiquei pensando, tá, mas o que é esse RLP? Tive que ir atrás. E olha que eu sou assessor da Orama. E é mesmo assim, eles não me falaram. O que acaba acontecendo aí é que, assim, se for claro, perfeito, acho que o investidor iria mais, iria dizer, olha, massa, a corretora está ganhando no spread, beleza, mas eu não estou pagando mais por isso. É lógico. O que me deixa um tanto quanto ressabiado com a ideia, um pouco com o pé atrás, é que quando eu comecei a estudar Forex há muito tempo atrás, para falar a verdade, eu até nem opero mais em Forex, não acho interessante, eu descobri nesse livro aqui, né?
que é um livro para você aprender a investir em Forex, que muitas vezes a corretora que trabalha por spread, Forex é spread desde sempre, mas muitas vezes a corretora que trabalha por spread, ela pode ir contra o cliente, ela pode fazer uma operação meio que contra o cliente e tal, mas isso é muito no mercado Forex, que é um mercado não regulado. O que eu posso esperar é que aqui a CVM não deixe acontecer desta forma, né? Porque se acontecer, será muito ruim para todos nós, porque o mercado iria ficar menos interessante. Mas se fizer da maneira certa e as corretoras acabarem transformando isso em uma prática legal para o cliente, elas provavelmente vão ganhar mais clientes, clientes fiéis e ter seus lucros assegurados, né? Que ninguém vai trabalhar de graça nesse mercado. Acho que ninguém que está aqui acredita que uma corretora daria de graça o home broker dela e a possibilidade de você estar ali investindo. Bom, você é cliente da Orma e quer ativar o RLP, existe uma possibilidade de fazer isso. Você tem que mandar solicitação para o seu assessor de investimento, pedir para te liberar, né? Se você não tem assessor de investimento, provavelmente você tem que mandar a solicitação lá direto para a Orma. Eu não sei como funcionaria nesse caso, mas tenta ver no chat, entra lá e dizer, olha, eu quero ativar o RLP. Entendeu? Então, com isso tudo, fica mais fácil de você conseguir operar. Mas pensa direitinho sobre isso também. Lembra, quando você vê taxa zero, muitas vezes o emocional faz com que você queira operar mais, o que pode ser perigoso. Gostou desse vídeo? Então, lembra de se inscrever no canal, que isso ajuda muito o canal a crescer. Lembra de dar aquele joinha, porque o YouTube recomenda o canal quando você dá o joinha. E também eu sei que você está gostando do conteúdo. E compartilha com todos que precisam saber desse conhecimento. Muito obrigado por chegar até aqui. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.